E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E você diz amém? Tome o seu lugar, por favor, continue com essa mesma atenção, com esse mesmo cuidado, porque estamos com a Bíblia aberta, a palavra do Senhor. Desfrutando da intimidade com Deus, é sobre isso que eu quero pensar com vocês nesses minutos que nós temos. Deus não faz nada na terra a não ser por meio da oração. Isso pode até ser chocante, mas eu preciso falar de novo. Deus não faz nada na terra a não ser por meio da oração. Deus decidiu agir somente através da oração do seu povo. Deus é soberano. Deus não precisa de nada para agir, concorda? Ele é onipotente, é onisciente, é onipresente, Ele é imutável, Ele é soberano. Mas Deus decidiu por si mesmo, soberanamente, só agir na terra através da oração da igreja. Se você não orar, Deus não age, não porque Ele não tenha poder para agir, mas porque Ele decidiu agir através da sua oração. Portanto, a oração é uma grande bênção para nós e nós temos que reconhecer. E quando eu digo algumas igrejas, eu não vou apontar o dedo para uma denominação, uma congregação como a minha, lá em Regente Feijó, onde eu congrego, ou Tapiraí, ou a Sede, ou Cotianos, não. Mas temos que reconhecer que as reuniões de oração de algumas igrejas modernas está igual a agulha no palheiro. Temos que reconhecer que o nosso culto de oração deveria ser o nosso maior culto, mais do que um congresso, mais do que um encontro, mais do que qualquer outra festa, porque se queremos fazer e ser relevantes para Deus, precisamos ser adolescentes de oração, precisamos ser pastores de oração, precisamos ser músicos que buscam a presença de Deus. Eu li um livro, e é um livro pesado. Esse livro, ele fala sobre a oração do M. Baldes, ele diz assim: embora a igreja seja pobre em muitos aspectos, ela é mais pobre ainda na questão da oração. Ele diz assim: a gente conta com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muita gente que contribui, mas pouca gente que ora. Muitos líderes, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos que interferem, mas poucos que intercedem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Eu trago a vocês 3 perguntas essa noite, para a gente refletir, orar e ir para casa com essas 3 perguntas. Primeira, o que é intimidade com Deus? Respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda. Como se desenvolve essa vida de intimidade? E respondida a segunda, vamos para a terceira. Qual é o impacto que a vida com Deus traz para você e para mim? O que é intimidade, como se desenvolve e quais são os resultados? Gente, a oração é o oxigênio da alma. A oração é a ignição para o motor funcionar. A oração é o combustível do crente. A oração é a mãe das bênçãos, porque a oração gera, ela dá luz aos milagres. A oração, ela é o carregador do celular, porque sem oração você não tem bateria espiritual para vencer. Sem oração você não consegue largar pornografia. Sem oração você não consegue ficar sem ver vídeo pornográfico. Sem oração você não consegue ficar sem ficar mergulhado em rede social o dia inteiro e não ler a sua Bíblia. Mas se você está em oração, você consegue vencer. Eu posso dizer para vocês que eu nasci e eu vivo debaixo de oração. Quando eu nasci, a minha mãe não precisou nem fazer ultrassom para saber que era um homem. Ela foi num trabalho de oração e uma serva de Deus colocou as mãos sobre o ventre dela e disse: no teu ventre tem um varão e será um pregador do evangelho. Eu vivi debaixo de oração. A minha mãe ainda hoje é a minha intercessora. Minha sogra, Margarida, é minha intercessora. As minhas tias, a minha família são aqueles que intercedem por mim. Na minha adolescência, quando eu tive um encontro real com o Senhor, na minha adolescência, eu tive através da oração. Lá nas Furnas, nós tínhamos reuniões de oração às 5 da manhã, período de frio, 6 da manhã.
1 hora de oração. As irmãs do ciclo de oração, eu ia para os trabalhos de oração. Eu era criança, ficava deitado debaixo dos bancos, ouvindo as línguas estranhas das irmãs do ciclo de oração, buscando ao Senhor. Clarina, nós começamos a namorar, noivamos e casamos no trabalho de oração na sede, acho que era às 6 da manhã, e nós íamos, ela ia da casa dela, eu já estava morando sozinho em Piedade, e nós nos conhecemos através de um trabalho de oração. O meu ministério está com certeza debaixo de oração sobre a dependência de Deus. Você que está aqui hoje, não precisa ter uma vida rasa, não precisa ter uma vida pequena. Você adolescente, não precisa ter uma vidinha, você pode ter uma vidona. Você pode ter uma vida poderosa em Deus a partir desta noite. Talvez a noite mais fria, talvez desse ano que nós estamos aqui, é nessa noite, desse dia 13 de julho de 2024, que a tua vida pode ser completamente transformada, se você sair daqui decidido a viver uma vida de oração. Bem, a primeira pergunta é: o que é intimidade com Deus? Intimidade significa amizade, aproximação, sinceridade, conhecimento, lealdade. A intimidade se desenvolve pelo que eu chamo de 3 coisas: comunicação, tempo e confiança. Vamos comigo, diga bem alto: comunicação, tempo, confiança. Comunicação, tempo e confiança. O que é comunicação? Amizade se faz falando, conversando, trocando ideias. A intimidade se constrói falando. Nós temos muitos adolescentes, ou a grande maioria de adolescentes, que tem muita habilidade para falar com os que estão longe, pelo celular, mas não consegue desenvolver e construir uma pequena conversa com os que estão perto dentro de casa. O celular nos roubou o tempo para as pessoas. A gente só tem um pai e uma mãe, não é 2. A gente só tem uma avó. E a gente vai na casa da nossa avó, passa a tarde inteira no celular sem dar um pingo de atenção para ela. E aí depois que ela vai embora não dá tempo mais, ela partiu para a eternidade, você não tem mais. Eu não tenho mais, né? A minha avó Rosa, ou a minha avó Maria por parte da minha mãe. E não estou fazendo drama com essa palavra, criando um drama, um sentimentalismo. Não, eu estou sendo sincero. A intimidade, ela se constrói com comunicação. Você tem que falar com Deus e falar com as pessoas. A intimidade se constrói com tempo. Tempo é algo tão valioso, e conforme o tempo vai passando, você vai se tornando mais íntimo daquela pessoa. E em terceiro, confiança, que não tem como comprar a confiança de ninguém. A confiança é adquirida, não é? Da mesma forma, a intimidade com Jesus também, comunicando-se com Ele, falar com Jesus, conversar com Jesus através da oração. Orar cedo, orar à tarde, orar à noite, orar de madrugada. Orar em pé, orar de joelho, orar deitado. Se você estiver doente, larga de ser preguiçoso, orar deitado, você está frio. Ai, Senhor, está tão frio, vou orar deitado, meu Pai. Para com isso. Dobra o joelho, ora ao Senhor, põe a coberta em cima dos ombros. Oração pode ser feita em qualquer circunstância, na igreja, em casa, na escola. A minha primeira palavra que eu falo, já tem muito tempo, é um hábito. A primeira palavra que eu falo quando o dia amanhece é Jesus. Primeira palavra. Você quer uma palavra mais linda do que essa? Na primeira palavra do dia. Então, é uma coisa assim que já é minha, sabe? Então, desperta lá o celular. O celular não, porque eu não estou levando mais celular para o quarto também. Uma decisão que eu tomei já tem quase 1 ano. Não levo o celular para o quarto, porque os casais hoje ficam os 2 lá, um de cada lado, ninguém conversa, no rios, dando risada, vendo vídeo do rios. E a mulher também. Os 2 não ficam nem juntos mais, daqui a pouco está os 2, um vira para lá, outro vira para cá, está os 2 roncando. Não se tem intimidade, não se tem conversa, casais não namoram mais, não dão mais risada, porque fica enfiado em celular. Então eu não levo mais para o quarto também. Não levo. Mas eu coloco para despertar ali, e quando eu acordo, a primeira palavra, Jesus. Oh, que nome, irmãos, que nome. É nesse nome que a gente está aqui essa noite. É no nome doce, poderoso e maravilhoso que os adolescentes já cantaram. O nome de Jesus que você veio adorar. E se você pode, levante a mão e diga alguma coisa para esse Deus. Tempo
Você sabia, adolescente, que Deus te dá 1.440 por dia, todo dia da sua vida? Ah, é, pastor? Não estou vendo esse dinheiro todo. Não é dinheiro, é tempo. São 1.440 minutos todo dia da sua vida que Deus te dá. Agora são 8h30, 8h40. À meia-noite esse valor vai acabar. Quando for meia-noite, Ele vai depositar mais 1.440 de novo na sua conta, para você gastar como você quiser. Não pode guardar, não pode emprestar, não pode tentar fazer juros, né, ganhar com o juro igual você coloca dinheiro no banco. Não pode. Você tem que gastar até amanhã, meia-noite. 1.440 minutos. Deus diz assim: faça o que você quiser. Usa esses 1.440 minutos para tirar alguns desses minutos para, a partir desse encontro de adolescentes em Itapiraí, buscar a presença de Deus para a sua vida. Tempo, 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 tempo. E confiança naquele que tudo pode. Marcos 12:29 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, que você e eu amemos ao nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. O que é intimidade com Deus? É aproximar-se de Deus. Tiago 4, versículo 8: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Parece que Deus está longe de mim. Deus não está longe de você, eu sei que está longe de Deus. Deus é como uma chama que você acende no meio da mata. Quem chega mais perto daquela fogueira está com as mãos e os pés mais quentes. Quem fica mais longe está com as mãos e os pés mais gelados. Deus não tem filho predileto nem adolescente predileto. Deus tem adolescente que chega mais perto, e quem chega mais perto dele recebe mais. Ou você acha que Deus está mais abençoando quem segura um microfone, quem aparece num cartaz? Engano seu. Deus não tem filho predileto. Deus não tem esse negócio de pastor, evangelista, músico. Qualquer um aqui esta noite que resolver, qualquer menina, rapaz, que resolver buscar a Deus, vai receber mais do que eu e do que todo mundo que está aqui, porque Jesus é assim: quem chega mais perto recebe mais. Intimidade é buscar ao Senhor. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Intimidade é clamar. Jeremias 33:3: clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você acha que eu imaginava um adolescente lá do bairro de Furnas, com aquela vergonha toda? Eu morria de vergonha de tudo e de todos, sempre retraído. Podia imaginar que hoje eu estaria pregando num evento como esse, mas como que pode? Eu olho para trás e sei que é a vida de oração. Quando você clama, o céu se move. Quando você ora, Deus abre as portas. Quando você busca a Deus, Deus faz milagres. E os milagres que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer através da sua vida de oração. Buscar a Deus e ter intimidade com Deus diz respeito ao conhecimento de 2 Crônicas 7:14. Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mateus 6:6: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, o teu pai que vem em secreto te ouvirá. Não é se orares, é quando. Não precisa ser professor de português para saber isso. Se eu falar para você, se eu for na sua casa, a gente conversa. Daí eu falo assim: quando eu for na sua casa, a gente conversa. Se eu disse, se eu for, a gente conversa, pode ser que eu vá ou não, se eu for. Agora, se eu digo, quando eu for, você só vai saber o dia e a hora, mas eu vou. Jesus não falou se orares, Ele disse quando. Pressupõe que se você é crente, você ora. Pressupõe que se você serve a Deus, você ora. Quando orares,
Não seja como os hipócritas que oram em público só para as pessoas verem. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, o teu pai que vem em secreto te ouvirá. Será adolescente que teu pai já abriu a porta do quarto e viu você orando? Será menina que a tua mãe já abriu a porta do quarto e viu você com a Bíblia aberta buscando ao Senhor? Ore, porque Deus vai mover os céus. Ore, porque Deus vai abrir a porta. Ore, porque Deus vai pavimentar a estrada do teu futuro. Ore, porque você vai passar no concurso. Ore, porque aquela faculdade vai chegar. Ore, porque Deus vai prosperar a sua vida. Ore, porque você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não há popularidade na oração, não há curtidas no Facebook, no Instagram, no TikTok. Você está humilhado, você está dependente, você está completamente esvaziado de si mesmo, arrependido, reconhecendo que você é pequeno e que você precisa de Jesus. E é assim, quando você convive com alguém, você fica parecido com aquela pessoa. Sabia ou não? Eu falei isso no encontro de casais. Falei, irmãos, quando você fica perto de Jesus, você fica parecido com Jesus. Aí depois da palestra, uma esposa falou, pastor, meu marido está mais parecido com o cão do que com Jesus. Ela falou para mim. Você sabia que os psicólogos dizem que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas? Você fica parecido com elas. É assim. Aí você fala assim, pastor, por que aquela adolescente é tão nojenta? Porque tem 5 nojentinhas, pior que ela, andando com ela. Por que aquela adolescente, aquele rapaz é tão legal? Porque tem gente boa andando com ele. Se você for gente boa, olha para alguém e diga, anda comigo. Assim, sem orgulho. Sem orgulho. Sem orgulho. Baixa a bola. Mas você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. Dá para ver Jesus em você? Dá para ver Jesus quando você abre a boca? Dá para ver Jesus quando você acessa o seu celular? Dá para ver Jesus quando você vai para a escola? É possível ver Jesus em você através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você apalpa, os seus pés aonde vão? É possível ver que Jesus está com você? Como disse um grande homem de Deus aos seus missionários, vão e preguem, se necessário usem palavras. Quando nós andamos com Jesus e temos essa intimidade com Jesus, essa intimidade e essa amizade se torna maravilhosa para a nossa vida. Você pode dizer amém? Então, a primeira pergunta está respondida. O que é intimidade com Deus? É aproximar, é clamar, é orar, é buscar ao Senhor. E entender que quanto mais intimidade, menos formalidade. Diga isso bem alto, diga comigo. Quanto mais intimidade, menos formalidade. A gente é todo formalzinho quando a gente não é íntimo, é ou não é? Tem gente que você olha ele aqui, olha em casa, Senhor da glória. Você olha assim e fala, essa menina deve ser organizada. Aí você chega no quarto dela, fala, meu Deus, passou um tsunami aqui nesse quarto. Porque uma coisa é o que eu sou aqui, outra coisa é o que eu sou em casa. Todos vocês me conhecem como um pastor, mas a Elô me conhece como pai. Clarina está aqui, me conhece como esposo. E as benditas me sentam no primeiro banco da igreja. Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui, se não tiver de acordo com aquilo que eu sou, elas podem no coração, talvez não fala para mim, mas no coração meu pai está falando um negócio, mas vive outro. Não, intimidade quebra toda a formalidade. Aquela mulher que com vaso de alabastro chegou até Jesus, os fariseus estavam todos sentados à mesa, e diz a Bíblia que ela chega aos pés de Jesus, e quando ela chega aos pés de Jesus, ela começa a chorar nos pés de Jesus, e ao chorar ela percebe que as lágrimas molham os pés de Jesus, ela pega o próprio cabelo e começa a secar os pés de Jesus, e depois que o cabelo dela seca os pés, ela começa a beijar os pés de Jesus, e ao beijar os pés de Jesus, ela começa a perfumar, e quando os pés estão sendo perfumados, ela chora de novo, e o processo vai, ela chora, ela seca, ela beija, ela perfuma, ela chora, ela seca os pés, ela beija e ela perfuma. E os religiosos, se Jesus soubesse quem é essa mulher é pecadora. Se ele fosse filho de Deus, ele sabia quem é essa mulher. Aí Jesus olha para ele, ô Simão, vamos imaginar, vou falar na linguagem do Brasil, né? Você tem alguém que você deve R$50 e outro você deve R$500. Aí o rapaz chegou para você, me paga meu 50, aí você falou, não tem dinheiro, falou, está perdoado, não precisa pagar nada.
Aí chegou o outro, falou, me paga meu R$500. Aí, rapaz, não tem, estou desempregado. Está perdoado. Jesus falou, qual dos dois você acha que perdoou mais? Ele falou, o que eu devia R$500. Pois é. Essa mulher está chamando ela de pecadora, né? Deve muito, né? Vocês se acham que só deve 50 para Deus, ela deve 500, né? Pois é, eu cheguei na sua casa, e a sandália do israelita, nessa estrada empoeirada, normalmente, quando a visita chega, prepara-se uma bacia para lavar os pés. Você não preparou uma bacia para lavar meus pés, mas essa que você está dizendo que deve mais do que vocês, essa mulher não cessa de lavar os meus pés com as próprias lágrimas. Eu cheguei na sua casa e você não me arrumou uma toalha para secar os meus pés, mas essa pecadora que vocês estão dizendo que deve mais, ela não cessa de secar os pés com os seus próprios cabelos. Eu cheguei na sua casa e você não me deu um ósculo santo, você não me deu um beijo, mas essa dizendo que deve mais, ela está beijando os meus pés. Eu cheguei na sua casa e você não me perfumou, mas essa mulher não cessa de perfumar os meus pés. Você está achando que ela deve mais? Ela deve mais, mas ela vai receber mais misericórdia, ela vai receber mais perdão, porque quando o crente entra na igreja, ele tem que parar de formalidade. Quando o crente entra por essas portas, agora não é você e a pessoa do seu lado, agora é você e Jesus. É você que adora Jesus do seu jeito, é você que levanta a mão do seu jeito, é você que fala em línguas estranhas do seu jeito, porque quando você tem intimidade, você quebra a formalidade. Eu te convido a quebrar toda a formalidade nessa noite e dizer uma palavra de amor para aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, aquele que derramou sangue precioso por você, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo para você esta noite, eu quero desenvolver a minha intimidade contigo. Segunda pergunta é, como que essa intimidade se desenvolve? Essa intimidade se desenvolve com ação. Não é essa mensagem do pastor aqui, hoje é dia 13 de julho, bom, 1º de agosto eu serei a outra pessoa. Não, meu irmão, é hoje. Pastor, olha, eu estou com umas coisas lá, eu estou de férias, mas eu estou com umas coisas para resolver, mas olha, começo do ano que vem eu até vou escrever aquele papelzinho. Não, esquece isso. Hoje. Intimidade com Deus se desenvolve. Me mostra na Bíblia, pastor. Adão e Eva conversava com Deus todos os dias pela viração do dia. Enoque, o homem que andou com Deus durante 300 anos. Noé andou com Deus e escapou do julgamento do mundo. Abraão obedeceu a Deus com o coração íntegro. Sara confiava em Deus e Deus atendeu o seu pedido. Moisés, adolescentes, escutem isso. Moisés, capítulo 34 de Deuteronômio 4, nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, a quem o Senhor falara com ele face a face. Êxodo 33:11, e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser teu amigo, adolescente. Ele quer conversar com você, Ele quer ter intimidade com você. Não é o cargo que você ocupa, não é a roupa que você tem, não é a credencial que eu tenho no bolso. É uma vida de intimidade com o céu, é uma vida de amizade com Jesus, é uma vida plena nele. O adolescente Samuel, que orava e Deus sempre lhe atendia. O adolescente Davi, que venceu ursos gigantes, venceu leões, venceu Golias, Neemias, Paulo e o Senhor Jesus Cristo. Marcos 1:35, ele acordava de madrugada para orar. Lucas 3:21, orando ele, eu leio com vocês, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Lucas capítulo 6, versículo de número 11, o Senhor Jesus está buscando, versículo 12, e está buscando a Deus a noite inteira de oração. Lucas capítulo 11, versículo de número 1, a Bíblia diz, estando ele a orar, quando acabou, os seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar. Não tem um versículo nessa sua Bíblia de 66 livros, nenhum, dizendo, Senhor, me ensina a pregar, me ensina a tocar, me ensina a cantar. Mas em Lucas 11, versículo 1, os discípulos dizem, Senhor, me ensina a orar. Faça essa oração agora aí, não precisa esperar o culto acabar não. Diga agora no seu coração, Senhor, me ensina a orar. Diga isso para o Senhor. Lucas capítulo 18,
Versículo 1: e contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 21, versículo de número 36, Jesus diz: vigiem em todo tempo, orem em todo tempo. Lucas 22, versículo 39, no Getsemane, ele está orando e diz para nós: orem para que vocês não entrem em tentação. Eliseu já falou sobre leis que estão acontecendo no Brasil. Nós não temos noção, como disse o pastor Jorginho aqui, era para todos os pais estarem aqui hoje, porque nós pais e avós não temos noção que o evangelho protege esses adolescentes, não temos noção. Eu voltava de Adamantina, uma cidade, esses dias, 2 dias de evento, no segundo dia eu entrei numa cidade chamada Lucélia, uma cidadezinha pequena. Estava tendo um show ao vivo de um cantor sertanejo, e eu e Clarina entramos lá, parecia que sentíamos o cheiro do fogo e do enxofre de Sodoma e Gomorra. Meninas de 12, 13 anos seminuas, meninos de 12, 13 anos com um copo de cerveja de vodka na mão, uma sociedade entregue à delinquência, adolescentes entregues à carnalidade. Mas em Itapiraí, nesse sábado à noite, tem grupos de adolescentes ouvindo a palavra de Deus, há um pregador pregando a palavra, há um músico tocando, há líderes de adolescentes reunidos, há carros que se organizaram. Você está aqui essa noite, levante a mão e adore a Deus, porque estamos protegidos pelo poder do evangelho. Eu gosto muito de ler. Eu li há pouco 4 biografias do Calvino, do John Knox, do Spurgeon, do Jonathan Edwards, e esses 4 homens que mudaram a história do mundo tinham algo em comum: todos tinham intimidade com Deus. Charles Simeon orava das 4 às 8 da manhã. John Wesley, um moço novo ainda, gastava 2 horas por dia em oração. John Wesley disse: me dê 100 rapazes, me dê 100 pregadores que não temam nada a não ser o pecado, que não desejam nada a não ser Deus, e não importa quem sejam esses adolescentes, através deles eu vou abalar os portões do inferno, eu vou estabelecer o reino de Deus sobre a terra, porque Deus não faz nada senão em resposta à oração. Irmão, se 2, 3 adolescentes de Itapiraí resolver começar a combinar para orar 3 da manhã, cada um na sua casa, Deus pode acender uma chama nessa cidade. Deus pode começar a salvar gente, que o pastor Jorginho disse: não tem mais gente, não cabe, tem que fazer 2 cultos. Por quê? Porque basta um Daniel para Deus fechar a boca do leão, basta um Davi para Golias cair por terra, basta 3 Sadraque, Mesaque e Abednego só para o 4º homem andar dentro da fornalha de fogo. É um Moisés para o mar se abrir, é um Josué para as muralhas de Jericó irem ao chão, é um Esther para abalar o reinado, é um Neemias para reconstruir o muro, é um Paulo para pregar o evangelho, é um adolescente, é uma menina, é um rapaz que resolva sair daqui dizendo: eu vou começar a orar, Deus vai se mover, Deus vai fazer milagres, porque Deus está falando conosco nessa noite. O bispo Asbury começava às 4 da manhã, orava 2 horas. Robert McShine disse: das 6 às 8 são as melhores horas para eu orar. David Brainerd faleceu cedo, com menos de 40 anos, vítima de tuberculose. Ele era genro de Jonathan Edwards. Ele orava horas e horas. Ele foi numa tribo indígena que ninguém queria saber de Jesus, mas através da oração dele, os céus se abriram e muitos aceitaram a Jesus como Salvador. A primeira menina a falar em línguas no século XX foi uma adolescente, Agnes Osmond. 1º de janeiro de 1901. O pastor Charles Parham disse: estudem o livro de Atos, eu vou fazer uma viagem e volto. Quando ele voltou, aqueles adolescentes estavam incendiados pelo poder de Deus. Agnes Osmond disse: pastor, coloca a mão na minha cabeça. Charles Parham disse: coloquei as mãos sobre a cabeça dela, e uma auréola apareceu, inundar a vida daquela menina, e por 3 dias ela não conseguiu falar uma palavra em inglês, ela só falava chinês, porque o Espírito Santo, além de dar línguas estranhas para você, ele pode te dar um idioma enquanto ele te batiza com poder e com graça. Agnes Osmond falou em línguas estranhas por 3 dias, porque o Espírito de Deus veio sobre ela.
Fleury, uma jovem do país de Gales, um país pequenininho do tamanho de Sergipe aqui no Brasil, 1903. Aquela menina começou a orar na igreja dela sozinha. Ela foi um fósforo que o Espírito Santo acendeu. Em 3 anos, mais de 100.000 pessoas aceitaram a Jesus no país de Gales. Os bares fecharam as portas, os prostíbulos fecharam as portas, os desonestos sumiram dali. Jesus levantou Evan Roberts, que orou dos 13 anos aos 30 anos por um avivamento, e se tornou um grande pregador do Evangelho, porque quando o adolescente resolve orar, Deus move os céus, Deus faz maravilhas. 1906, Rua Azusa, William Seymour, cego de um olho, negro, filho de escravos, o Espírito Santo veio sobre ele, e uma jovem, uma adolescente da igreja, que depois seria a futura esposa dele, não sabia tocar piano. Ela começou a dedilhar aquele piano com tanta graça e unção, porque naquele momento específico, Deus não estava dizendo que ela não precisava estudar música, mas naquele momento Deus estava mostrando para ela que o poder de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa, e ela começou a dedilhar e a tocar e a adorar ao Senhor. 1911 no Brasil, Celina de Albuquerque, uma mulher, foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer fazer milagres aqui esta noite, mas Ele quer que eu e você façamos a obra dele. Tenha um horário e tenha um local. Tenha o que? Um horário e tenha um local. Tem um horário. Você marca a hora que o professor e vai, marca a hora que a professora de inglês e vai, marca a hora, sei lá, com o maestro e vem, tem que vir mesmo. Marca a hora com o pastor, marca a hora com Deus. Tem uma hora com Ele. E diga: esse vai ser o meu tempo com Ele, o meu horário com Ele. Tem um local. Tem um local. Nas Furnas, o meu local era um banco lá da igreja. Lá em Presidente Prudente eu morava numa casa, era uma poltrona lá da sala. Hoje lá em Regente Feijó tem uma sala de criança na igreja, um centro educacional, com 6 salas de aula, todas com ar-condicionado. E a sala das crianças, eu pego a chave e eu vou lá. E ali eu deito no chão, ali eu posso rolar na presença de Deus, ninguém está vendo, ali eu choro, ali eu me derramo e digo: Deus, eu preciso da Tua graça. E são essas orações que eu tenho feito, que Deus tem marcado a minha história. Quando o pastor Lucinho foi fazer a casa dele, a engenheira falou: e esse cômodo? Ele falou: não coloca nada. Ela falou: eu trabalho há mais de 40 anos na profissão, nunca vi alguém construir uma casa grande e bonita e ter um cômodo que não tem nada. Ele falou: esse será o meu lugar de oração, não coloque nada nesse cômodo, é aqui que eu vou lutar com Deus, é aqui que eu vou batalhar as minhas batalhas. Quem assistiu o Quarto de Guerra sabe do que eu estou falando, quando aquele casal está brigando, e aquela senhora se encontra com eles, e aquela moça casada vai visitar aquela senhora do quarto de guerra, e ela pergunta: o que é esse cômodo? E a senhora do filme diz: aqui é o meu quarto de guerra, é onde eu guerreio as minhas guerras, é onde eu batalho as minhas batalhas. Adolescente, tenha o teu quarto de guerra, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer no teu futuro. Deus vai fazer algo tão grande, tão grande, tão grande, que você vai se lembrar dessa noite. Não precisa lembrar do pregador, mas você vai lembrar do que Deus te falou. Deus mudou a minha história em Itapiraí, naquele encontro de jovens, naquela noite fria, porque eu resolvi buscar a presença de Deus. Eu preciso terminar, mas eu preciso dizer a você que o Senhor quer ter intimidade com você. Obreiros, Deus amou a todos, não é? João 3,16, Deus amou o mundo, né, pastor, de tal maneira, mas na hora de alimentar foi só 5.000, diminuiu bastante. Na hora de chamar, em Lucas 10, foi só 70, aí caiu mais ainda. E na hora de escolher, foi só 12, daí que caiu mesmo. Mas na hora de mentorear e treinar, foi só 3, Pedro, Tiago e João. Só os 3 foram os primeiros a serem chamados. Só os 3 foram com Jesus na casa de Jairo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo.
Só os 3 foram no Monte da Transfiguração, onde Cristo mostrou a sua glória. Só os 3 foram no Getsemane, quando Jesus orava em agonia. Só os 3 foram chamados de coluna da igreja pelo apóstolo Paulo. Deus ama a todos, que bênção, eu quero ser amado por Ele. Deus alimenta 5.000, que bênção, eu quero ser alimentado por Ele. Deus chama 70, que bênção, eu quero ser chamado por Ele. Deus escolhe 12, que bênção, eu quero ser escolhido por Ele. Mas eu quero fazer parte do grupo íntimo de Jesus. Eu quero fazer parte daqueles que andam com Jesus, que acordam e dizem bom dia Jesus, daqueles que vão almoçar, vão tomar café com Jesus, daqueles que ao serem influenciados por amigos da escola, tenha coragem de dizer, eu não assisto esse vídeo porque eu tenho Jesus, eu não falo esse palavrão porque eu tenho Jesus, eu não faço o que vocês fazem, não porque eu sou melhor do que vocês, porque eu tenho Jesus na minha vida, e eu digo não ao pecado, eu digo não ao mundo, eu digo não para aquilo que me afasta de Deus. Eu quero fazer parte do grupo íntimo de Jesus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. O que é intimidade com Deus? É se aproximar, é desenvolver algo grande. Como se desenvolve essa intimidade? Tendo horário com Ele, tendo decisão, tendo tempo, tendo um local. Terceiro, qual é o impacto da intimidade? Você não será a mesma pessoa. Diga comigo, eu não serei a mesma pessoa. 1 Samuel 10:6, Saul, o Espírito do Senhor virá sobre ti e te transformará em outra pessoa. Segundo, você desfrutará da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Terceiro, você terá o poder de Deus na sua vida. E em último lugar, você vai ver o mundo com os óculos da palavra de Deus.